Bem-vindos ao Dutra Chess, xadrez com simplicidade. Hoje nós vamos contar uma história pequenina. Essa foi a história de um rei que confiou demais, uma dama que se ofereceu e 2 cavalos que não perdoaram. Aconteceu pela primeira vez. Foi um mate muito fantástico. A partida foi jogada entre Saint-Bray. Ele não só perdeu a partida, mas perdeu também a inocência. Jogada contra Sire de Legal. Isso foi em 1750. 1750. Então, você depois que assistir esse vídeo, vai ficar top 10, preparando essa armadilha para detonar seus adversários. Mas essa armadilha ou cilada quem faz são as brancas, tá? As brancas jogam, preparam e esperam o momento certo. É um clássico, né? Foram 2 cavalheiros que entraram no tabuleiro como se nada fosse acontecer. Então o lance inicial foi com E4, lá vem o primeiro lance, bem devagarzinho, dominando aí o centro do tabuleiro. E a resposta com E5 veio de repente. Em seguida, cavalo F3 e resposta com cavalo C6. Quero antecipar que essa cilada que aconteceu pela primeira vez em 1750, ela até hoje é comentada, virou tema de lição em sala de aula e muitos adversários caem nessa armadilha, caem nessa cilada e perdem a partida. Então, E4, E5, cavalo F3 e cavalo C6. E veio o momento daquele desenvolvimento de peças, colocando em casas em que elas fiquem ativas. Bispo C4, não tem pressa, vamos pensar, raciocinar. Bispo C4, se houvesse colocado em B5, seria aquela abertura Ruy Lopes, tá? Mas aqui em C4 é a italiana. E se fizeram uma pergunta a esse bispo agora, a esse bispo, bispo, o que é que tu estás fazendo aí em C4? O que é que tu estás planejando? Sabe o que é que ele vai responder? Eu não estou planejando nada. Eu já estou pronto, já estou me lambendo para comer o fígado do rei. F7. É chamado fígado. Fígado frito está ali, ó, o ponto mais fraco do tabuleiro. Então, bispo C4. Calma, está muito cedo. Vamos colocar uma defesa aqui. Tudo parece normal ou então supostamente normal. Mas vem um D6, defendendo aí o peão central. E quando joga D6, lá vem o cavalo. C3. 1, 2, 3, cavalo C3. Reforçando aqui a defesa, né? Ou seja, defendendo o peão que não está ameaçado ainda, mas reforçando um controle no centro do tabuleiro. Ok. Tem alguma coisa aí a falar, ó? Senhor Rei das Pretas. Ele manda um recado aí para o bispo da ala da dama. Vai ali e crava aquele cavalo, porque aquele cavalo pode causar prejuízo. Sim, senhor. Irei, senhor meu rei. Bispo G4. Olha, bispo G4, e ele diz assim: estou com a flecha apontada para você, cavalinho. E por acaso, se você sair da frente, quem vai pagar a conta é a dama. A dama é quem vai pagar a conta, vai pagar o pato, tá? Se você sair, a dama paga o pato. Não brinque, não. Então, as brancas miram F7, as pretas cravam o cavalo, prendem o cavalo, acorrentam e já se sentem espertas até demais. Então,
Lá vem um H3 bem disfarçado. Diz: antes de você capturar o cavalo, já que ele está com uma flecha apontada, eu vou dar uma flechada em você com um peão. E se ficar aí, eu te capturo. Aí o bispo diz: eu ainda tenho mais um momento. Vou jogar aqui, ó, bispo H5. Tudo tranquilo, tudo bem guardado, tudo sem preocupação. Mas eu não saio daqui, eu não saio dessa linha. Você me expulsa, mas eu permaneço na diagonal, não saio. Afaste um pouquinho, mas permaneço com a flecha armada para o cavalo. Se ele sair, eu capturo a dama. E, nesse momento, nesse clima de tensão no tabuleiro, o cavalo diz assim: eu vou ali, vou dar um pulinho. Já que você não quer sair da linha, eu vou dar um pulinho, volto já. Vou capturar um peão que está ali em E5 na frente do rei. E o cavalo faz 1, 2, 3, peão capturei. Ah, tá. Tem a opção de capturar com o peão, muito bom. Tem a opção de capturar com o cavalo, lance melhor ainda. E tem a opção de bispo capturar a dama. Então, cresceu o olho na dama. E ele já havia prometido, né? Estou com a flecha aqui armada para você, cavalo. Se você sair da frente, quem vai pagar a conta é a dama. E sabe o que aconteceu? Bispo captura D1. Bum! Veio direto, bispo captura D1. Veio sorrateiramente. Ganhou a dama. Aceitou. A cilada foi aceita. As brancas prepararam e as pretas aceitaram. Essa cilada você pode preparar ao estar jogando sua partida. Se o adversário vacilar, você, bum, ganha a partida. As pretas só esqueceram de perguntar uma coisa, né? Olha, nesse momento a dama branca caiu. A dama branca caiu. A ganância sobe o palco. E as pretas esqueceram de perguntar: e o meu rei? Como é que vai ficar? Eu fui lá, capturei uma dama. E o meu rei, como vai ficar? Então, como o bispo de C4 estava se lambendo para comer o fígado do rei, foi lá e fez bum. Mas aí só foi um lance simples. Alerta no palácio, alerta no castelo. O que foi que aconteceu? O rei foi ferido. O rei foi ferido. Sal na ferida do rei. Mas não, o rei pode fugir, tem uma casinha de fuga. Rei E7. É a única, porque não pode vir para D7, só tem E7. E ele olha para o cavalo e faz: eu queria capturar aquele bispo, mas tu és um cavalo desgraçado mesmo, tá marcando lá, não deixa eu capturar. E o outro cavalo entra em cena. Bispo capturou a dama. E ele disse: se você sair da frente, comer ali o peão, comer o pato, quem vai pagar a conta é a dama. Quando o cavalo foi lá e comeu o pato, o peão, a dama pagou a conta. Mas o cavalo que está em C3, nesse momento, olha para o rei e faz: majestade, estou por aqui. Eu estou aqui fazendo uma cobrança. Cobrando a conta da dama que seu bispo pegou. Como é que vai ser pago? E o rei olha para um lado, para outro. Não tem mais nenhuma casa para fugir. Por não ter casa para fugir, todas estão controladas. F6, controlada. D7, controlada. E E8, controlada. E E6 também controlada. Quem é que controla todas essas casas?
O bispo controla E6 e controla E8. O cavalo que está em D5 controla F6 somente e ameaça o rei. E o cavalo que está em E5 controla D7 e controla F7, onde está o bispo. Então o que acontece? Mate, cheque forçado. O rei começa a perceber que algo deu errado. Quando percebeu que algo deu errado, que despertou, o cheque-mate estava na porta. Então, 2 cavalos estão até olhando para o outro, ó. Ah, que lindo! 2 cavalos e um bispo fazem o trabalho sujo. O quê? 2 cavalos e um bispo fazendo o trabalho sujo, fizeram uma cilada para o rei. O primeiro cavalo saiu, o bispo foi lá e capturou a dama. Então o bispo branco e os 2 cavalos fizeram o trabalho. A dama foi necessária? O rei branco olha assim e diz, olha, o importante não é perder a dama, o importante é o rei sobreviver, e segura o contra-ataque do outro lado. Esse foi o momento crítico. Rei sofreu cheque-mate. O erro fatal não foi a captura da dama, foi acreditar que a dama vale mais que a segurança do rei. Quando capturou, o rei ficou inseguro, porque tinham peças apontando para o rei. Foram lá e fizeram o trabalho. Esse mate, que é chamado o mate de legal e aplicado pela primeira vez em 1750, a dama cai, mas quem morre é o rei. Apenas caiu a dama e o rei preto morreu. Ou, quem sabe lá, precisamos, ou cada um de nós que joga xadrez, precisa compreender o conceito desse mate. Aceitar a dama foi fácil. Difícil foi aceitar o mate dos 2 lances depois. Mate em 2 lances. Ó, perdeu a dama, mas o mate foi em 2 lances. Bispo capturou, foi o primeiro. O rei saiu e em seguida veio o cavalo capturando. Você gostou dessa armadilha? Se gostou, deixe seu like e se inscreva no canal. Mas ainda tinha outra opção, tá? Mas a outra opção vou deixar para comentar no próximo vídeo. No próximo vídeo eu comento a outra opção que teria, que seria cavalo capturar ou então peão capturar. Mas como ficaria o final da partida, no próximo vídeo a gente vê a próxima cilada.